rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a tua vida. Eu sou o pastor Itamar, da Igreja Pentecostal Formosa de José Bonifácio. E nós estamos localizados na rua João Volpe, número 65. E eu quero compartilhar com você a palavra do nosso Deus, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 18, versículo 17 a seguir, que diz dessa maneira: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faz? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Glória a Deus. E chegou-se ali dizendo: Destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos naquela cidade, destruí-los-á também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu ali em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei. E se achar ali 45? E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura ali achar 40? E disse: Não farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não sei ir o Senhor, se ainda falar, se porventura se acharem ali 30? E disse: Não a farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura só acharem ali 20? E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não sei ir o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10? E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto nos fala de um verdadeiro intercessor. O intercessor é aquele que se coloca na brecha para clamar a Deus
em favor de uma outra pessoa. Ele apresenta a Deus a necessidade de uma outra pessoa. Ele nos mostra com clareza o verdadeiro valor do intercessor, aquele que apresenta demais pessoas na presença de Deus. E a Bíblia nos fala que Abraão estava sentado na porta da sua tenda quando lhe apareceram 3 anjos. E um desses anjos era o próprio Deus se manifestando a Abraão na forma humana. Aleluia, glória a Deus. E isso nos fala que quando Deus ele se manifesta em uma forma humana, chamamos de teofania. E o próprio Deus fala a Abraão: ocultarei eu o que faço ao meu servo Abraão? Aleluia. Ocultarei eu o que faço a Abraão? Aleluia. E Deus fala: e disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito se tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo. Deus estava falando com Abraão. Deus estava falando acerca do pecado daquela cidade, que já estava cheirando mal às narinas dos olhos de Deus. Deus não via com bons olhos a maldade daquelas pessoas daquela cidade. Já havia chegado até Deus, e Deus já não suportava mais aquela situação, de maneira que Deus disse que iria descer até aquela cidade para ver, para contemplar, porque o clamor, alguém estava clamando ali a respeito daquela cidade. Alguém estava clamando ali a respeito daquela cidade, e o pecado havia chegado até a presença de Deus, de maneira que Deus, ele não suportava mais. A palavra do Senhor nos fala que o Deus ao qual nós servimos, ele é amor, João 3,16, mas é um Deus também justo, que pratica justiça, que não compartilha com o pecado, que não aceita o pecado, porque ele é um Deus santo, ele é um Deus poderoso, ele não compartilha com o pecado. Aleluia. E o versículo de número 22 diz: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ali em pé diante da face do Senhor. Glória a Deus. Abraão, quando Deus fala do pecado daquelas cidades, Abraão imediatamente ele já se lembra do seu sobrinho Ló. E no momento ele já começa a interceder. Abraão chega diante de Deus e começa a interceder, e começa a clamar, e começa a suplicar pela vida do seu sobrinho Ló e a sua família. E ele diz no versículo 22: e chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com os ímpios? Destruirá também o justo com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar? Por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Abraão sabia que não havia 50 justos ali naquela cidade, e ele pergunta para o Senhor, e ele continua dizendo: Abraão, longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com os ímpios, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Abraão estava falando para o Senhor: longe do Senhor, porque eu conheço a tua misericórdia, e não faria justiça o Deus de toda a terra, mataria o justo juntamente com o ímpio. Abraão estava falando com Deus. Aleluia. Então o Senhor fala para ele no versículo 26: então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor de Deus. Glória a Deus. Mas Abraão sabia que não havia 50 justos ali naquela cidade. E ele continua, respondendo a Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade?
e disse: não a destruirei, se achar ali 45. E Abraão continuou a falar, e disse: se porventura achar ali 30, e disse: não a farei por amor dos 30. E ele continuou, disse mais: ora, não se ire o Senhor, se ainda eu falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: não a farei, se achar ali 30. Versículo 31, e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e se não, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Glória a Deus. Abraão, ele sabia que ali naquela cidade não tinha 10 pessoas justas ali, apenas o seu sobrinho, a sua esposa e suas 2 filhas. E ele continuou a interceder. Pela última vez ele falou: olha, só mais essa vez eu falo, só mais essa vez eu falo, se houver ali 10 pessoas, o Senhor vai destruir essas 10 pessoas? E Deus fala: se houver 10, eu não destruirei. E diz a Bíblia que: e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Deus estava falando, e nós entendemos ali o próprio Abraão ali até, às vezes até tocando em Deus, né? Intercedendo pela vida do seu sobrinho e pela vida da sua família. A palavra do Senhor fala em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe aqui, amados, eu vejo um Deus grande, um Deus misericordioso, que olha para o seu povo, que ouve o clamor, que ouve a intercessão, quando nós colocamos alguém diante da presença do Senhor. Eu quero te dizer que estamos no momento de interceder, é momento dos intercessores agirem, é momento Halabashuri Cantalamanaia, dos intercessores colocarem suas famílias, colocarem a nossa nação, colocarem as nossas autoridades constituídas por Deus, clamar, interceder diante dessas pessoas, diante de Deus, para que a mão do Senhor venha sobre a nossa vida, para que a mão do Senhor venha sobre esta nação, para que a mão do Senhor venha sobre este povo, aleluia. Porque em toda a Bíblia ela se mostra um Deus grande, um Deus misericordioso, um Deus que ainda ouve o clamor, um Deus ainda que ouve as nossas orações. E a gente vai ver um pouquinho mais, olhando um pouquinho mais para frente, no capítulo 19, a gente vai ver que Deus envia 2 anjos ali na casa de Ló. Deus envia 2 anjos na casa de seu sobrinho, e eles passam a noite ali, e de madrugada os anjos do Senhor anunciam para Ló: olha, venham, saia você e a sua família dessa cidade, saia, porque Deus vai destruir essa cidade. Deus já não suporta mais o pecado dessa cidade. Esse pecado tem cheirado mal diante das narinas de Deus, e Ele vai destruir este lugar. De maneira que a Bíblia diz que os anjos falam para Ló, né? Chamaram aquelas pessoas ali, queriam tomar suas filhas, queriam casar com suas filhas, mas eles foram, né, eles zombaram de Ló. Quando Ló anunciou para eles, eles zombaram de Ló, não acreditaram, não creram ali na palavra do próprio Deus falada através de Ló. E a Bíblia diz que de madrugada Ló se demorava, e os anjos do Senhor começou a apertar a Ló e a sua família. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, a grande misericórdia do Senhor. Aquela cidade seria destruída, o juízo de Deus desceria sobre aquela cidade, Halabashuri Cantalamanaias. Mas Deus não estava disposto a exterminar o justo ali, juntamente com o ímpio. Deus viu a vida de Ló ali naquele lugar. Deus ouviu o clamor de Abraão, de maneira que aqueles homens pegam na mão de Ló,
pega na mão da sua esposa, pega na mão das suas 2 filhas, porque diz a Bíblia que eles se demoravam, e quando o dia ia amanhecendo, eles saem fora da cidade, e a ordem era: não olhe para trás. A ordem de Deus era: não olhem para trás. E diz a Bíblia, quando o sol estava nascendo e eles estavam saindo fora da cidade, e Deus olhando, Ele dizia: olha, eu não destruirei essa cidade até que eles se coloquem fora, até que eles se coloquem distante dessa cidade. Aleluia. E diz a Bíblia que quando eles estavam fora, longe de perigo, a Bíblia fez chover, Deus fez chover fogo e enxofre sobre aquela cidade, e consumiu os moradores daquela terra, de maneira que toda a campina, toda a erva verde ali, naquele lugar, ela fora queimada, ela fora destruída ali, porque o juízo de Deus veio sobre aquela cidade. Eu creio que o juízo de Deus está sobre o mundo, o juízo de Deus está sobre a nação. Aleluia. Mas eu quero te dizer que Deus olha para a vida do justo, Deus olha para a vida daquele que tem compromisso com Ele, Deus olha para a vida daquele que obedece a sua palavra, daquele que tem se esforçado em buscar a sua palavra, daquele que tem se esforçado em cumprir a sua palavra, daquele que tem negado a si mesmo. Cumprir a palavra do Senhor é negarmos a nós mesmos. Jesus disse: Alabashuri canta lamanaias, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Fazer a vontade de Deus é negar o nosso próprio eu. Fazer a vontade de Deus é negar a nossa própria vontade, é negar o nosso próprio desejo para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Aleluia. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós negamos a nossa vontade, o nosso Deus, Ele nos dá força. Às vezes as pessoas olham e dizem: olha, pastor, mas eu não tenho força para negar a mim mesmo, eu não tenho força para negar a minha vontade. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós damos um passo em direção ao nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para mudar as nossas vidas. Eu quero dizer nesta noite que não é com a tua força que você vai se livrar do pecado, não é somente com a tua força, mas é através da tua atitude, é através do teu passo de fé. Quando você der um passo de fé em direção ao Senhor, Ele vai olhar para a tua vontade de mudar, Ele vai olhar para o teu desejo de mudar, de ser diferente, e Ele vai abençoar a tua vida, e a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida, e você vai ter força para resistir o mal, e você vai ter força para resistir o pecado. Aleluia. Olhe a grande bênção que vem sobre a vida do intercessor. O intercessor é aquele que muitas das vezes ele nem olha para a sua vida, ele só olha para a vida do outro, ele olha para a necessidade do outro. Muitas das vezes ele esquece de si próprio para apresentar o outro diante da presença de Deus, porque ele quer ver a vida do outro liberta, ele quer ver a vida salva. No caso aqui, Abraão, ele não estava pedindo nada para ele, mas ele pediu simplesmente pela vida do seu sobrinho, ele pediu simplesmente pela família do outro, para Deus salvar, para Deus ajudar, para Deus livrar da destruição. E olha o benefício, no finalzinho do livro de Jó, a palavra de Deus fala que Deus se irou com aquelas pessoas, com aqueles amigos de Jó, que não falaram de Deus o que era verdade. No momento difícil da vida de Jó, aqueles homens ali vieram com uma teologia, mundana, errônea, diante de Jó, não disseram a verdade, de maneira que Deus se ira com aqueles homens e dizem para eles levar algo para que Jó pudesse oferecer sacrifício para eles, porque de Jó Deus aceitaria o sacrifício, a oração de Jó Deus recebia, e Deus pede para Jó orar por aquelas pessoas, para que Deus pudesse assim perdoar. Olha que coisa maravilhosa. Se não me falha a memória, no versículo 42, a Bíblia diz que Deus muda a história de Jó, no momento que ele estava orando pelos seus amigos. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Olha como que Deus usou a situação, meus irmãos. Olha como que Deus usou aquele homem para
oferecer sacrifício. Usou aquele homem para orar por aquelas pessoas que se diziam seus amigos, mas que no momento da dificuldade começaram a acusá-lo, começaram a falar mal dele. E aquele homem não olhou para isso. Aquele homem não olhou para as palavras ruins, aquelas palavras más liberadas por aqueles homens, mas sim, ele olhou para Deus. Ele olhou para aquilo que Deus havia o colocado, para aquilo que Deus havia o chamado. E ele oferece sacrifício, ele ora por eles. E diz a Bíblia que no momento que ele orava, Deus muda o cativeiro, Deus muda a situação e acrescenta a Jó tudo em dobro daquilo que ele tinha. Amém? Glória a Deus. E que Deus continue abençoando a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Se eu e você estamos de pé, não é só porque somos melhores, mas é porque a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou, ela está sobre a nossa vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você neste momento. Glória a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, em especial, Senhor, eu quero parabenizar todas as mães, Senhor, da nossa nação, todas as mães, ó Deus, da nossa cidade e deste querido Brasil. Que o Senhor, Pai, continue, Senhor, abençoando essas mamães, Senhor, fortalecendo, dando graça, dando força, e que elas continuem sendo pessoas guerreiras e abençoadas. Meu Pai, abençoa, Senhor da glória, a cada vida, a cada um, Senhor da glória, que ouviu a Tua palavra nesta noite, Senhor da glória, que nos acompanhou neste vídeo, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe, meu Pai, e que cada pessoa venha entender que a misericórdia do Senhor, ela é grande, e que cada pessoa venha entender, Pai, o poder da intercessão, que a Tua palavra diz que o Senhor continua nos ouvindo, eis que os seus ouvidos não estão tapados para que não possam ouvir, nem as Tuas mãos encolhidas para que não possam abençoar. Abençoa, meu Deus, agora cada pessoa nessa noite. Alcança, meu Deus, liberta, transforma pelo poder da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.